Nós estamos em uma série de mensagens, né? 40 dias de prosperidade bíblica, né? 40 dias. Vão ser 7 mensagens. Hoje é a mensagem de número 2. E o título dela é Uma Administração Fiel e Multiplicadora. Uma administração fiel e multiplicadora. Tem cara de teologia da prosperidade, né? Eu sei que muita gente aqui pode ter vindo de outras igrejas, podem ter sido machucados em outras igrejas com relação a esse tipo de assunto, mas a gente não vai falar só de recursos financeiros. Nós vamos falar de todo e qualquer recurso que Deus tenha colocado em suas mãos. E por recurso entenda-se, além de financeiros, materiais, emocionais, seus filhos, seu trabalho, outras pessoas que Deus deu para você cuidar, seus dons, seus talentos, capacidades que Deus iniciou em você e talvez você não desenvolveu. Tudo isso são recursos que Deus aplicou em sua vida e Ele espera a multiplicação. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite. Obrigado. Bem melhor. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite. Amém? Texto de Lucas 6:38. Lucas 6:38. Deve estar por aí? Ok. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui pregando a Tua palavra, Pai. Eu peço que o Senhor continue preparando o meu coração, preparando os meus lábios, os meus pés, as minhas mãos, para entregar a Tua mensagem, Pai, conforme ela se originou no seu coração, Pai. Que não seja a minha boca somente aqui a falar, mas que tudo que eu falar aqui seja suscitado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Peço também que o Senhor prepare o coração de cada pessoa que está aqui essa noite, cada pessoa que vai assistir esse vídeo aqui posteriormente, Pai, para que essa pessoa tenha o coração preparado, que o terreno desse coração seja revolvido, que toda pedra, todo espinho seja tirado desse terreno, desse coração, e que a terra do coração dessa pessoa esteja pronta para receber esta semente e a água do Teu Espírito Santo, e que o que vai ser pregado aqui hoje cresça, floresça e multiplique a 1000 por 1, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus e graças a Deus. Então vamos lá, gente, segunda mensagem, Lucas 6:38, deem e lhes será dado. Obrigado, minha querida. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Olha que maravilha, né? É usada aqui uma metáfora para a época, né? Uma população comercial e agrícola. Então, essa imagem era muito comum para eles. Sabe? Imagina hoje, você indo ali numa feira livre e vai comprar um saco de arroz, um saco de farinha. Ainda há alguns lugares que é vendido desse jeito. E você pede ao feirante, olha, coloque para mim nessa vasilha ou nesse saco uma boa medida. O que você imagina? Você vai imaginar um saco cheio. Você vai encher esse saco até a boca, até a tampa, até acima da borda. E aí, uma coisa que eu via muito meu avô e meu pai fazer era o seguinte, pegava esse saco e batia no chão. Batia-se no chão várias vezes. Depois eu comecei a entender que à medida que se batia no chão, aquele grão, aquele cereal ia baixando, né? Ou seja, aquilo que estava na boca do saco, de repente tinha quase um palmo ali de profundidade, depois que ele batia ali quase umas 30 vezes. E aí meu pai falava assim, bota o chorinho aí. Bota mais falava-se litro de farinha, né? Bota mais uns 5 litros de farinha, até encher o saco, né? Para comprar um saco cheio, digamos assim, né? E botava-se até um pouquinho assim, em cima da borda, de modo que começava a cair para um lado e para o outro, né? E vendo essa passagem eu lembrei dessa imagem, né? Remeteu muito à minha infância. Uma boa medida. A boa medida ela é a maior possível. Ela é aquela medida que você consegue carregar, que você consegue transportar. É a medida que você suporta. É que você consegue carregar. Calcada, ou seja, não há espaços vazios entre um grão e outro. Não tem ar ali, é só grão, né? Calcada, sacudida e transbordante, né? E tem um motivo para ser transbordante. Não é para transbordar e jogar fora e ir para o lixo.
Você vai entender daqui a pouco. Tudo que transborda na tua vida tem que ser derramado em outra vida, né? Pense nisso. Será dada a vocês, né? Mas o texto tem uma contrapartida. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. A medida que usarem, também será usada para medir vocês. Então a gente está trabalhando esse texto aqui para a gente começar a quebrar alguns paradigmas que há no nosso coração e na nossa mente sobre prosperidade. E começar a interiorizar, a assimilar e ser ministrado sobre o significado bíblico de prosperidade. Para que assim a gente possa exercer prosperidade na nossa vida e na vida de outras pessoas. Então você vê que o texto começa com generosidade. O princípio da prosperidade que está falando nesse texto, ele já começa com generosidade, né? Esse texto, Jesus estava no contexto do Sermão da Montanha, que é uma série, né, de palavras, de pregações que tem a ver muito ali com, se você prestar bem atenção, tem a ver com justiça social, com cuidado com o próximo, né, com lutar por aquele, né, que não tem condições de lutar por conta própria. Né? Então tem a ver com justiça social, tem a ver com assistência. Então já começa o texto pela generosidade. Deem. E isso começa aí meio que na contramão do mundo, porque tudo que há no mundo aí fora diz que para você dar, primeiro você tem que ter recebido. Só que no reino de Deus, me parece que as coisas funcionam na contramão do mundo. Aquilo que é correto, que é ideal, o curso do mundo, o reino de Deus ele segue uma direção contrária. E muitas vezes não faz sentido para a gente. Dê a outra face. Faz sentido para você? De imediato? Se você não tem um relacionamento com Cristo? Se você nunca foi ministrado sobre isso? Caminhe uma milha a mais. Será que vai fazer sentido para todas as pessoas? Será que vai fazer sentido para quem não tem curiosidade, quem não quer participar do reino de Deus, da expansão do reino de Deus? No reino de Deus as coisas são diferentes do curso do mundo. Então começa no dar. Começa pela generosidade. E se você prestar atenção, o texto diz: dei e lhe será dado. Deem e lhe será dado. Então o princípio de dar, ele vem antes do receber. O princípio de dar vem antes do receber. Jesus primeiro se deu. O Pai deu seu Filho. Primeiro. Começa se dando. O reino do céu você começa dando, entregando generosamente. Amém? E eu sei que não é uma palavra confortável, mas hoje é para quebrar paradigmas. Hoje é para nos tornarmos cristãos mais maduros. Hoje é para, como adultos, deixarmos de nos alimentar de leite e comermos alimento sólido. Começarmos com alimento sólido. Começarmos com a carne, digamos assim. Pararmos de compartimentar a nossa vida e incluir todos os aspectos, todas as diagonais da nossa vida. Amém? Então o princípio de dar, ele antecede o de receber. Né? Então a prosperidade no reino, ela se move no contexto do Sermão da Montanha, misericórdia. Quando eu começo dando, eu estou exercendo misericórdia. Eu estou olhando para o outro. Eu estou olhando para quem ainda não tem. Eu estou aplicando o recurso de maneira sábia. Começa com justiça. Não por acúmulo. Não é acumular para mim. O foco não sou eu. O foco é o reino de Deus. Texto interessante que vai corroborar com esse primeiro, Salmo 1, versos 1 a 3. Salmo 1, versos 1 a 3. Vamos ler, gente? Ouvir a voz de vocês? Vamos lá. 3, 2, 1.
Uau! Olha que maravilha. O texto tem uma promessa de prosperidade para nós. Imagina. E essa palavra é para você. E tudo o que você fizer prosperará. Quem recebe essa palavra? Tudo o que você fizer vai prosperar. Tudo. Tudo. Até o que não era para dar certo. Imagina. Até uma decisão que você acha que tomou errada. Mas se você está vivendo no curso do reino de Deus, se você está apresentando seus planos e projetos para Deus e aceitando as orientações dele, tudo vai dar certo. Então, olha, nesse contexto, a prosperidade bíblica, ela vem de uma forma integral. Ela vem para todo o seu ser, para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito. Ela é integral. Então, ela vai abranger aspectos espirituais, aspectos emocionais e aspectos relacionais. Se a gente olhar com atenção para o texto, a gente vai perceber, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Ele não vai na direção, ele não caminha na direção que o ímpio dá para ele, né? Ele nem se detém, ele nem para no caminho dos pecadores, né? Ele não anda no caminho e ele também não para no caminho dos pecadores. E ele nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você nota que o texto tem uma sequência de derrota, uma sequência de desastre. Primeiro você anda na direção errada, no conselho errado. Depois você para num caminho errado. E depois você se assenta naquele conselho, naquele ajuntamento de pessoas ímpias que vão fazer perpetuar esse ciclo de iniquidade na vida de um e de outro. E é isso que temos que evitar. É por isso que eu toquei aqui no assunto, que a prosperidade envolve também aspectos relacionais. As nossas relações têm muito a ver com o nível de prosperidade que a gente vai alcançar. Novamente, não estou falando só de dinheiro. As nossas relações têm muito a ver com quanto e como a generosidade de Deus vai alcançar a nossa vida. O tipo de relacionamento, a quantidade. Mas nós aqui vivemos numa comunidade saudável. A Igreja Batista Graça e Paz, você pode se relacionar com qualquer pessoa aqui dentro. Amém? Deus é bom, né? Emocionais, aspectos emocionais, né? Muita gente é levado pela emoção, pelo afã de ganhos fáceis. Seguir o conselho de um ímpio, seguir um conselho errado, né? O conselho do ímpio tem a ver com a nossa emoção, tem a ver com não sabermos fazer uma boa gestão das nossas emoções, não saber dizer não, não avaliar bem, não se cuidar. Tá? Tem a ver com aspectos emocionais, temos que cuidar da nossa emoção. E espiritual. Porque a palavra diz que o prazer está na lei do Senhor, em ler a palavra do Senhor. E olha só, e na sua lei medita de dia e de noite. A chave para a prosperidade bíblica na sua vida, para que você seja como essa árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o fruto na estação própria, né? Não é dar o fruto quando o ímpio quer. Há cristãos que são muito frutíferos, mas é só o ímpio jogar uma pedra na copa da árvore e o fruto cai no chão. O fruto ele tem que ser dado na estação própria. É no tempo de Deus. Deus tem um tempo certo para você frutificar. E você tem que ficar atento a esse tempo. E você tem que ter perseverança e paciência. E entender que talvez Deus esteja te trabalhando para que você dê seu fruto na estação própria. E sua folha não cai. E tudo quanto fizer prospera. Mas a chave é meditar na sua lei de dia e de noite. Mas, Rômulo, eu vou ficar lendo a Bíblia dia e noite, 24 horas por dia? Quando o texto fala aqui meditar dia e noite, esse dia e noite ele quer dizer, pode dizer, mais de um horário, com certeza, mas a ideia principal é de continuidade, constância, perseverança, não desistir, formação de hábito. É disso que está falando. Como Daniel, que orava algumas vezes por dia. Talvez você tenha uma vida muito corrida, mas você tem um tempo, por exemplo, para de manhã fazer um devocional de 10 minutos.
talvez não tenha tempo para parar e fazer outro meio-dia e outro à noite, mas você pode fazê-lo com atenção, com amor, e lembrar durante alguns períodos do dia o que Deus ministrou no seu coração de manhã. Então, isso é meditar. Isso é meditar. É ruminar, trazer aquela ideia de volta do coração para a mente e continuar raciocinando, trazendo de volta aquilo e pensando sobre aquilo. Isso é meditar. É mais ou menos quando você tinha muitos problemas e ia dormir pensando nesses problemas e não conseguia dormir porque aquele problema ficava circulando na sua cabeça, né? Só que em vez de você fazer isso com um problema, você vai fazer isso com a palavra de Deus. Por exemplo, você vai questionar o que o Rômulo pregou hoje. Você não vai aceitar um pensamento pronto meu e aceitar como verdade. Faça como os bereanos, né? A palavra diz, e os de Beré eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles testavam se o que os discípulos estavam pregando era o que estava escrito nas Escrituras. Entende? Isso também é meditar. Vou ver o que o Rômulo pregou sobre prosperidade, sobre dízimos, sobre oferta. Vou ver se é bíblico. Vou ver se realmente era só para aquela comunidade, só para aquele fariseu daquela época. Então, se for assim, o Antigo Testamento inteiro não se aplica mais à minha vida? Ou aquela palavra do texto de Ezequiel, do vale de ossos secos, e aquela reestruturação, né, os ossos se ajuntando, musculatura, nervos, pele, tudo aquilo, só quer dizer a restauração do povo de Israel naquela época, e eu não posso aplicar isso na minha vida hoje? Será que isso é bíblico? Então, eu tenho que me questionar algumas coisas também. Não aceitem pensamentos prontos. Estudem a palavra também. Peçam ao Espírito Santo para ministrar a verdade. Amém? Isso é meditar na lei de dia e de noite. Então, prosperidade integral, espiritual, emocional e relacional, vem de uma meditação constante na palavra, como uma árvore nutrida pelas águas. A metáfora da árvore foi muito feliz. Muito feliz. A árvore está plantada junto ao ribeiro. Ela tem raízes profundas. O solo que envolve as raízes está úmido por causa do ribeiro. E provavelmente as extremidades das raízes estão tocando as águas. O que é isso? O que é isso? É quando você medita na palavra. É quando você tem intimidade com Deus. É quando você convida o Espírito Santo para ser o líder da sua vida, para te dar a direção. Você está ligado na fonte de água viva. Amém? Você está ligado na fonte. E aí, eu também chamo o texto aqui de Josué 1:8. Não sei se dá para projetar. Josué 1:8, eu vou ler aqui na minha versão. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido, né? Vou ler de novo aqui. Não deixe de falar as palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. Seus caminhos prosperarão. Só então os seus caminhos prosperarão. Entenderam? Está ligado com meditar na lei e na palavra. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Novamente. Uau! Outra grande promessa de prosperidade para as nossas vidas. Amém? Mas temos que ter intimidade com Deus. Temos que ter aprofundamento, profundidade em nos relacionarmos com Deus. E aí? O que você pensa sobre isso? Você tem se alimentado da palavra? Você tem nutrido somente a tua carne? Ou tem nutrido também o seu espírito, meditando na palavra, de dia e de noite? Pense sobre isso. Outra coisa que eu queria que você pensasse. Você, como essa árvore, plantada junto a ribeiros. Olhe para você, porque eu estou olhando para mim também. Você está plantado junto ao ribeiro? Plantado, raízes profundas. Você é uma pessoa que está plantada junto ao ribeiro, ou você é uma pessoa que visita o rio?
Você vai no rio, bebe água quando está com sede e vai dar uma volta. Você entende isso? Faz sentido para você? Eu sei que não é agradável a palavra, mas é importante. Ela é necessária, né? E aqui a gente falou de alguns princípios de prosperidade bíblica. E agora que nós vamos entrar na questão da nossa identidade e do nosso coração com relação a essa prosperidade bíblica. Que não é só uma questão de aplicar texto. Não é método. Não é método. Não funciona com método. Quem usa método, fazer, sem ter compromisso, é o ocultista, é outras práticas. Aqui a gente está falando de princípio. E o princípio tem a ver com relacionamento íntimo com Deus. E começa com meditação em sua palavra, jejum, oração, comunhão com outros irmãos que estão dividindo o mesmo objetivo, que têm o mesmo alvo. E o alvo é Cristo. Amém? E a gente vai trabalhar em nossa identidade como filho. Primeiro a gente tem que entender que nós somos filhos. Para um filho existe uma promessa de prosperidade diferente do que para um escravo. Então é muito importante você entender quem Deus é para você e quem você é em Deus. Quando você resolve isso com relação à sua identidade, você entende de uma vez por todas que você é filho. E filho tem direito à herança, tem direito a ser cuidado pelo pai, é uma maravilha. Né? Mas filho também tem algumas obrigações. O pai também tem alguns cuidados com o filho. Né? Existe uma palavra que diz que, inclusive, enquanto o filho não estiver pronto para receber o que o pai tem para ele não passa de um escravo, que precisa de tutores para tomar conta das coisas dele. Daí a importância da gente amadurecer o mais rápido possível. Da gente parar de tomar esse leite e começar a comer a carne e nos prepararmos o mais rápido possível. Identidade de filho com um coração de administrador. Como um príncipe que administra uma província para o pai dele, que é um rei. Você entende isso? Coração de administrador e identidade de filho. É assim que você tem que gerir os recursos que Deus coloca na sua vida. Os recursos. Esse cara que está com o bebê no colo aqui, ó, o filho dele é uma pessoa muito importante que Deus colocou na vida dele para ele multiplicar. Estou falando de multiplicar o número de filhos. Eu estou falando dele tornar o filho dele e ensinar o filho dele a crescer nos caminhos, de modo que o filho dele seja um multiplicador do reino. Amém? Então, preste atenção. 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha, já trouxe aqui pelo menos 3 grandes e maravilhosas promessas de prosperidade para você que tem, ou se não tem, quer ter um relacionamento sério e profundo com Cristo. E isso pode começar essa noite, se você ainda não tem. Imagina, uma prosperidade tal que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para aqueles que acumulam. O que Deus tem preparado para aqueles que ajuntam somente para si. O que Deus tem preparado para aqueles que se ensoberbecem quando passam no concurso, quando viram empresário, né? Quando compram um carro do ano. Não. É para aqueles que o amam. Prosperidade bíblica e verdadeira é para quem ama a Deus. Quantos amam a Deus essa noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós amamos a Deus. E aí, como é que eu sei se eu amo a Deus? Como é que eu sei se eu amo a Cristo Jesus? Lembra do texto? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Imagina, você ama a Cristo.
por causa disso. O Pai também te ama e Cristo se manifesta ao Pai por causa disso. Você está em Cristo, você está em paz com Deus, você tem direito ao reino dos céus e à vida eterna, porque ama a Cristo. Quer saber se você ama a Cristo? É esse texto. Aquele que tem os meus mandamentos. Você tem os mandamentos de Cristo? Tem. Eles são seus, eles te pertencem. Ninguém tira eles de você. Você não deixa caído por aí, você valoriza. Você guarda no cofre, você escreve nas tábuas do seu coração, para que você não esqueça. Aquilo que você tem, você sempre sabe onde está e sempre está na tua mão. Aquele que tem os mandamentos e os guarda. Você guarda onde? No coração. Esse é o que me ama, diz Cristo. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer saber se você ama Cristo? Quer saber se você ama Cristo? Você gosta de pessoas? Você cuida de pessoas? Nós temos cuidado bem de pessoas. Cristo, certa vez conversando com Pedro, se dirigiu a Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, sabes que eu te amo. Ok? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Né? Não vou entrar no contexto, são palavras diferentes para amor, mas é amor direcionado a Cristo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, sabes que eu te amo. Então, cuide das minhas ovelhas. Quer saber se você ama Cristo? Se você tem os seus mandamentos, se você guarda os mandamentos dele, e se você cuida das ovelhas dele. Amém? Você aceita esse desafio de ser uma pessoa que ama Cristo? É caro esse desafio. Pode ser doloroso em alguns momentos. Mas há uma promessa de prosperidade. E é essa. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aquele que o ama. É isso que Deus tem para você. Se você assumir o desafio e o compromisso de amar verdadeiramente a Cristo. Então Deus preparou coisas inimagináveis para quem o ama. Então a palavra que o apóstolo diz que ele viu os céus, viu coisas inefáveis, ele não conseguia nem, não coube na mente dele. E era um homem muito inteligente. Então nem ele conseguiu descrever. Ele só viu um pouquinho. Talvez viu uma brechinha. Imagina, e isso está disponível para nós. Nós já estamos lá, estamos indo para lá. Amém? E o foco deve ser o Pai. O foco é o Pai, não é a bênção. O foco é o Pai, não é a bênção. A gente não está falando aqui de uma máquina caça-níqueis cósmica, em que eu aplico e aquilo ali vem dobrado e multiplicado. Não funciona assim. Não funciona assim. Isso aí é magia, isso aí é outra coisa. É ocultismo, é bruxaria, é outra coisa. Ou ganância mesmo. Ou burrice, que pode ser um dízimo de tolo ou uma oferta de tolo, que não vai ter efeito nenhum lá no céu. Se você estiver fazendo por ganância, se você estiver fazendo isso sem alegria, sem propósito. Não. É um princípio. É um princípio. O princípio da generosidade. Eu sou generoso com outras pessoas, porque Deus quer manifestar o amor dele para essas pessoas por meio da minha pessoa. Amém? E é isso. Deus vai multiplicar na minha vida para ele alcançar outra pessoa. E é um efeito cascata, é uma reação em cadeia, lindíssima por sinal. A prosperidade ela começa no coração. Como bem colocado aqui pelo pastor Carlito Paes. Ele foi muito sábio na colocação dele aqui. Ela começa no coração. Por isso que a palavra também diz, acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele provém a sua vida. Tudo começa no coração. Tudo começa no coração. Tudo começa no coração. E esse administrador fiel que a gente está falando aqui, ele gerencia toda a vida dele e de quem ele tem que cuidar e dos recursos que ele tem que cuidar como o mordomo de Deus. Sabe o mordomo? Mordomo
não dono. Existe o dono, existe o mordomo. Amém? Existe o dono, existe o mordomo. Amém? É isso. Como um mordomo. Mas se você prestar bem atenção, já viu aqueles filmes que tem mordomos? Né? Você já viu que o mordomo vive muito bem? O Batman não tinha um mordomo, o Alfred? O Batman, todo filme do Batman que você vê, o Batman é o super-herói, rico, bilionário, está lá na Mike combatendo o crime, vive machucado, mas quem está lá na mansão Wayne, numa boa, cuidando dos recursos do Batman, é o mordomo, o Alfred. É familiar isso? O pessoal mais velho aí deve saber. Já deve ter assistido isso aí, ou até lido gibis, né? Mas tem uma coisa, toda vez que o Batman estava com problema, ele pegava ali o seu comunicador, né? Alfred, me manda o Batmóvel. Me manda tal equipamento, me manda isso, me manda aquilo. Eu preciso desse recurso. Você entende isso? Essa metáfora, né, de gibi que eu estou tentando fazer aqui para você entender? Então, você vai viver muito bem. Deus vai colocar grandes coisas na sua vida. Você vai ser um grande empresário. Você vai ser um servidor público bem-sucedido. Nós vamos ter pessoas aqui que vão abrir startups, fintechs, grandes empresas. Mas na hora que Cristo pediu o recurso, Claudemiro, me manda tal coisa aí que eu estou precisando para socorrer fulano. Como é que vai estar o teu coração? Pense nisso. Pense nisso. Pensa no que Deus te confiou hoje. O que Ele já tem te confiado hoje? O que já está nas suas mãos? O que já está na sua conta? O que já está na sua casa? Quais são as pessoas que já estão no seu convívio? Você já tem filhos? E seus pais, que talvez são menos maduros na fé que você? Primeiro, Deus deu você a eles. Talvez eles falharam em cuidar e te ensinar a viver no caminho dele. Mas agora Deus inverteu. Agora você tem que cuidar dos seus pais e ensinar eles sobre o reino de Deus. Seus pais agora são pessoas que Deus deu para você cuidar. Amém? Pense. Que recursos Deus tem te confiado hoje. Faça um mapa, chega em casa hoje à noite, senta na cama, pega um bloco e anota. Anota. Faça um inventário de tudo que Deus tem confiado às suas mãos. E aí você vai conseguir, a partir daí, fazer uma administração sábia e fiel. E você vai ver se você tem honrado essa identidade de filho ou se você tem agido como o servo mau da parábola dos talentos, que a gente vai tratar daqui a pouco. Né? Daqui a pouco a gente vai resumir essa história aí. E os pilares da administração fiel, já estamos caminhando para o final. Né? Fundamentos práticos para administrar e multiplicar aquilo que Deus já colocou em sua vida, aquilo que Deus te confiou, segundo a sua própria capacidade. Né? Primeiro princípio, seja um dizimista e ofertante fiel. Seja um dizimista e seja um ofertante fiel. Isso aqui é um conselho com muito amor. Isso aqui é um princípio. Tá? A nossa igreja, a Igreja Batista Graça e Paz, ela pratica dízimos e ofertas como princípio. Não como lei, não como mandamento. É como princípio. É uma direção que Deus nos deu para a gente seguir, para a gente continuar. E que se você conversar com qualquer pessoa aqui que é ofertante e dizimista, você vai entender por que isso é um princípio. Pelo menos aqui na Igreja Batista Graça e Paz. E você vai escolher se vai querer isso como princípio para a sua vida ou não. Mas tem dado muito certo. Eu mesmo e minha esposa, nós somos ofertantes e dizimistas fiéis. E isso tem mudado a nossa vida. A gente tem visto Deus restituir prosperidade em muitas áreas de nossa vida. Pelo menos naquilo que depende do nosso relacionamento com Cristo. E não depende totalmente de escolha de outras pessoas. Amém? Texto de Malaquias 3:10. Tragam o dízimo todo aos depósitos do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam
Se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Olha só. Olha que promessa. Tantas bênçãos que eu não vou ter onde guardar. Você já viu isso? Chegar uma bênção na sua vida que parece que virou até um problema. Você nem sabe o que fazer mais com aquilo. Você não vai ter onde guardar. Sabe? Os recursos que Deus colocar na sua mão, no seu colo, você não vai ter onde guardar. Será por que Deus faz isso? É porque Ele quer ver desperdício? É porque Ele quer ver cair pelos seus dedos e descer pelo ralo? Será que quando se fala de uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, e de bênçãos que vão vir dos céus de maneira que eu não vou ter onde guardar, que vai começar a escorrer pelas minhas mãos, é para descer tudo pelo ralo? Eu acredito que isso é para alcançar vidas, amém? Eu acredito que isso é para edificar o reino de Deus. Eu acredito que isso tudo é ferramenta, é equipamento para nós sermos bons soldados de Cristo e trabalharmos em prol do avanço do reino de Deus. Amém? O dízimo, ele é um ato de reconhecimento da soberania de Deus. Como eu te disse, é um princípio aqui na nossa igreja. O dízimo tem a ver com aquilo que Deus já colocou em suas mãos. Aquilo que Ele já fez chegar. Então, não é quando eu dou o dízimo, né? A palavra diz que os dízimos são do Senhor. Amém? Os dízimos são do Senhor. Então eu não dou dízimo. Eu não posso dar algo que não é meu. Eu também peço até perdão, porque algumas vezes eu preguei nesse altar devolver dízimo. Então eu não devolvo. Não era meu. Dízimo eu entrego. Porque eles são do Senhor. Eu entrego. Então eu entrego. Por isso que ele diz aqui, tragam o dízimo. Tragam o dízimo. Então quando eu entrego os meus dízimos, eu estou reconhecendo que tudo aquilo que chegou às minhas mãos veio do Senhor. Então eu entrego aquilo que é dele, para ele. Amém? E é também uma proteção espiritual sobre o restante dos recursos que Deus colocou em nossas vidas. Porque na mesma medida que eu entrego os dízimos ao Senhor, eu também tenho que orar e pedir sabedoria e discernimento para que, por exemplo, se eu for ficar com 90% para fazer a gestão, eu faça isso com a sabedoria que vem do alto. Amém? Então, como diz em Romanos, acho que Romanos 11, né, parte da massa ofertada como primícias santifica toda a massa. Procura lá, está em Romanos 11, 14, 15, 16, 17, por aí. Parte da massa consagrada como as primícias santifica toda a massa. Quando você entrega seus dízimos, você santifica todos os seus recursos. Você pode dizimar seu tempo também, sabia? Também, né? Não é só. Não é substituir. Você pode dizimar seus talentos. Você que talvez entenda de gestão financeira, pode dar uma força para as meninas da secretaria. Você que talvez é um advogado, pode dar uma força. Algumas pessoas aqui já têm muitos dons e talentos, com TI, com arte, com comunicação, enfim, tanta coisa. E eu tenho visto elas praticamente dizimando, até mais, muito mais do que 10% do seu tempo. E isso é muito lindo, isso é muito bonito. Você pode dizimar o seu tempo, seus dons, seus talentos. Até seus filhos. Pode pegar um pouquinho do tempo deles também e trazer aqui para eles serem ministrados. Os meninos do Deep Life, ontem, posso dizer que eles entregaram boa parte do tempo deles com qualidade, com excelência ontem, por ocasião do culto de ministração de renovação de alianças. Entende? Você pode entregar dízimo de tudo. É tudo que Deus colocou na sua vida. Tempo Deus colocou em sua vida. Saúde Deus colocou em sua vida. Tudo, tudo. Você pode dizimar tudo, né? E a oferta também. 2 Coríntios 9, 6, 7. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco.
Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Aqui a gente está falando de oferta. E aqui está falando de semeadura. Aqui nós estamos falando de oferta como semente. Aqui nós estamos falando de oferta como semente. Então, enquanto os dízimos têm a ver com aquilo que Deus já fez chegar à minha vida e está fazendo nesse momento, com o passado e com o presente que está me sustentando, a oferta tem a ver com a projeção do futuro, com a formação do meu futuro. Ela pode determinar quanto de prosperidade eu vou ter no meu futuro. Isso aqui é uma lei, não é uma lei mecânica ou uma lei matemática. Eu não estou falando de regra de 3. Não é de matemática que eu estou falando. Eu estou falando de um princípio espiritual e que se ativa com generosidade. Esse princípio ele se ativa quando a gente determina em nosso coração que a gente quer ofertar. Mas quando eu determino em meu coração com o coração endurecido, é uma coisa. Quando eu determino em meu coração com o coração ministrado, com o coração trabalhado, é outra coisa. Pensa nisso. Vamos esquecer esses mecanismos de conforto psicológico para não participar do avanço do reino. Se a gente pensar bem, até quem é contra dízimo, pega o livro de Atos, e lá dizia que os discípulos daquela época vendiam as suas propriedades para sanar as necessidades dos seus irmãos. Você acha que isso é mais ou menos do que 10%? Imagina o Magno vender as 14 lojas de carro dele. Não, a Ceilândia inteira está precisando aqui, eu vou vender tudo e entregar. Né? Lógico que isso era feito debaixo da direção de Deus. Tá? Não estou falando para você pegar e fazer isso. Eu estou querendo te dar parâmetros para você comparar, porque às vezes você na graça é diferente. Na graça é mais caro. Na graça o sacrifício é maior. Na graça é diferente. Então esse princípio do dízimo, ele vai inclusive te ajudar, pode te educar a você conseguir ofertar conforme o tempo da graça, já que você gosta da palavra de dízimo e oferta, que tem a ver com o tempo da graça. E que tem a ver com você dividir, repartir, se atentar à necessidade do outro. É por isso que nós pregamos dízimos aqui. Né? É até pedagógico. É para formação de hábito também. É espiritual. A oferta, ela é semente. E ela vai determinar o nível de prosperidade do teu futuro. Semente é para plantar. Semente não se come. Semente se planta. Quando eu planto, eu tenho um retorno muito maior do que se eu comer. Se eu plantar 1 quilo de milho, eu vou ter 2, talvez 3 hectares aí de milho. Né? Talvez um pouco menos, 1 hectare de milho. Mas se eu comer 1 quilo de milho, eu só me alimento hoje. O princípio da semeadura é esse. É melhor eu plantar do que eu comer a minha semente. Então eu tenho que separar uma semente. Daquilo que eu tenho, eu vou separar uma semente. Uma boa semente. Vou separar uma primícia, não sei, mas eu vou separar. E eu vou plantar. E a colheita ela vai ser proporcional à generosidade e à alegria do meu coração, como diz o texto. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Mas Deus ama quem dá com alegria. Essa colheita é proporcional a essa disposição que eu tenho no meu coração em semear em terreno fértil para o reino de Deus. Amém? Você está semeando com fé? Será que a gente está semeando com fé? Ou será que a gente continua plantando a nossa semente com algum pesar no coração? Pense nisso. Pense nisso e peça para o Espírito Santo te trabalhar e trazer a verdade do seu coração com relação a essa palavra. Amém? Próximo princípio, planeje com sabedoria seu orçamento. Planeje com sabedoria seu orçamento. Olha só, qual de vocês,
se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Olha só. Lógico, fala sobre o custo do discipulado. Mas tem muita sabedoria aqui. E Jesus usa literalmente essa metáfora da construção da torre para nos ensinar sobre planejamento com sabedoria, né? Sobre um orçamento. É sábio fazer orçamento. O que não é sábio é ficar totalmente preso ao orçamento, porque também temos que dar alguns passos de fé. Lembra da pregação do Magno agora há pouco, né? Então, Jesus está ensinando aqui que planejar também é um ato espiritual. Fazer planos é espiritual. Tem mais texto. Tem um texto em Provérbios que diz: apresente seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Pelo menos 2 textos, né? No Antigo e no Novo Testamento, em que Deus aprova que façamos planejamento. Então, o planejamento, ele é espiritual. O planejamento, ele evita desperdício de recursos que não são nossos. Quando eu faço algo com planejamento, quando eu sigo um orçamento, por exemplo, eu estou tentando alocar recursos da maneira mais otimizada possível em favor do reino de Deus. Amém? Então o planejamento, ele é espiritual. O que eu não posso é ficar preso ao meu planejamento. Eu não posso é ficar preso ao meu orçamento e ao meu planejamento. É por isso que no texto de Provérbios diz: apresente os seus planos ao Senhor. Você faz um plano, elabora, usa todo o seu conhecimento técnico, tudo que você sabe. Mas de tudo aquilo que você escreveu, o caminho crítico ali do seu projeto, do seu plano, você vai apresentar a Deus com um coração humilde. Pai, eu fiz esse plano. Eu tenho esse desejo. Eu tenho essa vontade. E eu preciso disso, disso, disso. E você conta a sua história para o Pai. E falei isso com 2 jovens ontem. Quando você for construir sua nova casa, que vai ter 2, 3 quartos a mais, né? Vai vir um arquiteto e vai apresentar um plano, um projeto da casa para você. Amém? Ninguém quer não? Então tá bom. Você vai continuar morando nesse apartamentinho, né? Mas quem quiser aquela casa bonitona no condomínio, né? O arquiteto vai vir e vai apresentar um projeto. Você colocou no coração do arquiteto aquilo que você quer. E ele vai, né, planear aquilo ali e vai traduzir aquilo ali em cartas, em animações, em gráficos, né? Em gráficos 3D, enfim. Ele vai te apresentar aquilo. Provavelmente você vai falar: não gostei desse telhado. Eu não gostei dessa janela de vidro, eu quero de madeira. Eu não gostei desse piso de cerâmica, eu quero porcelanato. Não, aqui eu quero piso flutuante. Provavelmente você vai fazer uma série, você vai fazer muitas alterações naquele projeto daquele arquiteto. E o arquiteto pensando que tinha entendido tudo que você queria e ele torcendo para você não alterar muita coisa, senão ele vai ter que voltar lá e projetar de novo. Então, quando eu apresento meus planos ao Senhor, eu tenho que apresentar nessa perspectiva. Está aqui, Senhor, o plano. Mas eu estou aberto, estou sujeito, eu estou aberto às alterações que o Senhor quiser fazer nesse meu plano. Amém? Planejar é sábio, é espiritual. Mas ficar preso ao próprio planejamento, sem apresentá-lo a Deus, isso não. Desse jeito, esse plano não será bem sucedido. Eu apresento e aguardo e caminho no Senhor. Amém? Glória a Deus. Já estamos acabando. Fica tranquilo. Terceiro, esteja atento às oportunidades de Deus. Acho que esse aqui é o cerne da nossa mensagem. Já estamos acabando, né? Vamos ler? 3, 2, 1. Não, nesse texto aqui não.
Mateus 25, 14, 15. Pode passar. Isso. Vamos ler? 3, 2, 1. Amém. Texto forte. Se você leu prestando atenção, o Espírito Santo já deve estar mexendo algo aí no seu coração com relação a isso. Então o servo entrega talentos aos seus... O mestre, o dono, entrega talentos. O Senhor entrega talentos aos seus servos. E note que ele não entrega a mesma quantidade para cada um. Não. Não entrega. Eu imagino que, como foi usado só a palavra servos, não posso elocubrar muito, mas como não foi dito que isso é uma diferenciação, talvez eles tinham o mesmo cargo nessa propriedade dele, né? Mas ele entregou quantidades diferentes baseado na capacidade de cada um. O texto diz isso, baseado na capacidade de cada um. E a parábola é isso. Nós nos colocamos no lugar, não do Senhor, mas desses servos. E eu tenho que tentar identificar qual desses 3 servos eu tenho sido, né? Se eu for pelo menos como o segundo, né? Se eu for como o primeiro, ótimo. Como o segundo, já está bom. Mas se eu for como o terceiro, eu tenho que fazer esse exercício. Identificar como eu tenho administrado os recursos que Deus tem colocado em minha vida. E ele entrega proporcionalmente a capacidade de cada um. Como é que esse Senhor sabia a capacidade de cada um? Ora, por meio da observação, por meio do teste do tempo. É conforme a capacidade que cada um já havia demonstrado, porque Deus é justo. Ele não vai colocar algo em tua mão, se foi Ele que colocou, Ele não vai colocar algo em tua mão que você não tenha capacidade de administrar debaixo da direção dele. Ele não vai colocar algo para te condenar de propósito. Não existe isso. Ele não brinca disso. Ele te observa e vê como você tem sido desenvolvido nessa caminhada cujo alvo é Cristo. E ele vê capacidades, dons, talentos sendo desenvolvidos em você. E então ele aloca recursos em sua vida, baseado nas capacidades que você já demonstrou ter. E isso não tem a ver com quem está do seu lado esquerdo, do seu lado direito, nem à frente, nem à retaguarda. Isso tem a ver com você e Deus. Deus, ele espera multiplicação, mas a medida, quem vai determinar, é como você tem se desenvolvido nessa caminhada com ele. É por isso que ele dá proporcionalmente. Para um ele dá 5. Para o outro ele dá 2. E para o outro ele dá 1. Um multiplica, dobra. O outro também dobra. O terceiro enterra. O terceiro enterra. Curiosidade nesse texto. Podia ter um quarto servo que perdeu o talento, não podia? Imagina. Imagina, o cara recebeu 1 talento, ou 10 talentos, tentou aplicar e deu problema e perdeu. Perdeu tudo. Né? Eu imagino que se Cristo não deu esse exemplo, não é porque isso não é importante. É lógico que você não pode perder e desperdiçar recursos que Deus colocou em sua vida. Mas note que Cristo deu uma ênfase muito grande para aquele que recebeu e enterrou. É possível a gente entender que a inércia é tão grave quanto perder. Sabe? Receber de Deus e não fazer nada com aquilo, ser indiferente com aquilo que Deus colocou em sua vida, pode ser tão grave quanto você receber, não, eu vou fazer, eu vou aplicar na obra, eu vou fazer isso, eu vou me doar, tal, e no final não dá certo. Você pelo menos tentou. Você pelo menos foi para a igreja. Ah, eu fui para outra igreja, mas
Me trataram mal lá, você pelo menos foi. A inércia pode ser tão grave quanto perder os recursos de Deus. Ele espera multiplicação, ele não espera uma estagnação. Estagnação não faz parte do reino de Deus, amém? O reino de Deus está em expansão, amém? E nós fazemos parte disso. Nós somos motores, nós somos veículos, nós somos vetores de aceleração do reino de Deus, amém? A inércia não pode fazer parte dos nossos valores. E nem também o emprego de recursos indiscriminadamente para perder. Também não. Nós somos multiplicadores, conforme a capacidade que Deus já tem dado a cada um de nós. Amém? O talento que você recebeu, o dom que você recebeu, ele é prova da confiança que Deus tem em você. Ele confia. Se Deus te deu filhos, ele confia eles a você. Se Deus te deu um ministério de intercessão, de louvor, se Deus te deu um ministério para você tomar conta, se Deus te deu uma célula, um pequeno grupo, se Deus te deu uma família, esposa e filhos para tomar conta, se Deus deixou você ser o encarregado no seu trabalho e tomar conta dos outros, ou se Deus te deu só a tua estação de trabalho, o que Deus te deu tem a ver com a capacidade que você já tem demonstrado. Se você for fiel nesse pouco, Deus vai te colocar sobre o muito, como diz esse texto também. Amém? Que oportunidade concreta você precisa abraçar hoje? Cada servo desse recebeu a oportunidade. 3, 2 e 1 talento. 5, 2 e 1 talentos. Que oportunidade Deus tem colocado em suas mãos? Faça um mapeamento. Faça esse exercício. Anote. Faça uma lista. O que Deus tem confiado a mim? E o que está parado? O que está enterrado? Hoje é dia de desenterrar talentos. Amém? Hoje é dia de desenterrar talentos. Você vai desenterrar hoje. Você vai desenterrar e vai sair para multiplicar. Amém? Quarto princípio, invista com sabedoria e lucratividade. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. O servo, mais à frente o texto diz, servo bom e fiel, né? Os que multiplicaram. O servo fiel, ele investe com intencionalidade, sabe? Ele é intencional. O servo fiel de Deus, se eu e você, nós somos servos fiéis de Deus, nós investimos com intencionalidade. Nós nunca estamos caminhando na inércia, a gente nunca está alheio às situações. A gente é sempre intencional. Eu estou sempre buscando oportunidades. Eu sou um caçador de almas. Eu sou um saqueador do inferno. É isso que eu tenho que ser. Eu tenho que estar procurando oportunidade de evangelizar, de fazer a palavra de Deus chegar no coração de alguém, enfim, de fazer isso chegar em outro país. Eu tenho que ser diligente. A palavra é essa. Diligente, intencional e diligente. Atitude. Como os 2 primeiros servos saíram imediatamente a investir os talentos que haviam sido confiados a eles. O outro não. O outro ficou com medo, ficou paralisado. Né? Ele botou no coração dele que o Senhor era mau, que ia castigar ele, tal de coisa e tal. Ninguém nem sabe de onde que saiu essa história. Né? Esse medo leva a paralisia e perda de propósito. Ele tinha um propósito de multiplicação, tinha um propósito de participar da alegria do Senhor dele, como nós temos, de participar da alegria do nosso Senhor. Amém? Mas isso foi paralisado, isso foi tirado dele. Na verdade, o texto diz que ele foi lançado fora de tudo isso. Né? E investir bem tudo aquilo que Deus colocou em sua vida é parte da sua missão na expansão do reino de Deus. E aí, você está sendo um homem ou mulher prudente com relação a esses recursos? Ou você está sendo um homem ou mulher medroso? Você é prudente, intencional e diligente? Ou você é inerte, alheio e medroso? Pense nisso. Pense nisso. Finalizando,
esteja pronto para prestar contas. Se você olhar, a maioria das parábolas de Jesus fala de prestação de conta. As que falam do reino de Deus, se você olhar com atenção, você vai ver que tem um tino de prestação de contas. O reino de Deus, ele é sobre prestação de contas. Entende? O reino de Deus é sobre prestação de contas. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou, acertou contas com eles. O Senhor vai voltar e acertar contas conosco. O que tinha recebido 5 trouxe outros 5. Disse, o Senhor me confiou 5 talentos, e veja, ganhei outros 5. O Senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Guarde isso. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Imagina, eu sou fiel no pouco, Deus me põe sobre o muito, e eu ainda sou convidado a fazer parte da alegria dele. Né? Então, entenda isso. Vai chegar um tempo, um momento que Deus vai chamar para prestar contas. O grande dia, arrebatamento, lógico. Mas ele também presta contas hoje em dia. Ele também presta contas hoje em dia. Amém? Ele procura fidelidade no pouco. Ele não está procurando só produtividade. Produtividade sem fidelidade é fé morta. Não adianta você multiplicar demais, trazer um caminhão de ouro aqui, com um coração diferente, não vai funcionar. Tá? Deus está nos dando oportunidades da gente fazer parte do reino dele. O dinheiro é uma ferramenta para isso. No pau da goiaba, Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa somos nós. Deus tem muito dinheiro já. Vocês sabiam, estava lendo, eu gosto muito de ciências. Esses dias eu vi uma reportagem. A NASA descobriu no espaço, acho que é um pulsar, uma espécie de estrela, com o tamanho de 5 planetas Terra. E isso tudo é um grande diamante. A quantidade de carbono, a pressão e o calor é tão grande que produziu um diamante do tamanho de 5 planetas Terra. Quantos desses tem por aí? Ah, Rômulo, está lá no espaço, eu estou preocupado aqui com a Terra. Beleza. Jesus mandou o discípulo pescar, pegar o peixe lá, e na boca do peixe tinha o dinheiro para pagar o imposto. Entende? Você entende isso? Ele não precisa do dinheiro, quem precisa somos nós. O dinheiro é uma oportunidade, é uma ferramenta. O dinheiro tem que nos servir. O dinheiro tem que servir ao propósito da expansão do reino. Não é nos servir. O dinheiro tem que servir ao propósito da expansão do reino aqui na terra. Nós não servimos ao dinheiro. Amém? E a verdadeira recompensa é participar da alegria do Senhor. E aí? Se o Senhor voltasse hoje e você tivesse que fazer essa prestação de contas, como seria? O que você teria hoje em mãos para entregar ao Senhor? Graças a Deus, hoje Ele te dá mais uma oportunidade de você sair daqui desse culto hoje ministrado. E o Espírito Santo tendo liberdade para continuar ministrando no seu coração sobre tudo isso. E você multiplicar talentos. Ou você que tem enterrado, desenterrar talentos e correr para multiplicá-los. Né? Finalizando aqui, texto de Gálatas 6:7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Isso vale para tudo. É a lei da semeadura. Ela é infalível. Novamente, é uma lei, não é uma lei matemática, é como uma lei da gravidade. Né? Ela está aí, eu não tenho controle sobre ela, mas ela se cumpre. Entende? Essa lei existe, ela é uma lei espiritual, não é uma lei matemática. É uma lei infalível, eterna. Então, a colheita do futuro, ela depende da nossa fidelidade no presente. Amém? Provérbios 3, 9, 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros se ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Vocês já viram quantos textos a gente trouxe hoje com promessas grandiosas de prosperidade para nós? E tudo está falando em transbordar, transbordar.
Transbordar é literalmente derramar, viu? É derramar. É derramar para a vida do outro. É ajudar o outro. É influenciar o outro. É alcançar o outro. Né? Deus é bom. E eu queria finalizar com esse texto, não sei se está aí, Mateus 6,33. Mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Nada do que a gente buscar, nada do que a gente quiser, nada do que a gente acha que precisa é importante, se a gente não tiver como princípio o reino de Deus. O reino de Deus é a primeira coisa que temos que buscar. Se a gente buscar diligentemente o reino de Deus, tudo aquilo que a gente julga importante, aquilo vai ser acrescentado. Acrescentado. Vai ser incrementado em nossa vida. Queria lançar um desafio para você começar a praticar essa semana. Você que talvez tenha um pouco de resistência com esse assunto da prosperidade bíblica. O que você acha de você tentar hoje ou essa semana praticar a entrega de dízimos? Praticar a oferta? Praticar o orçamento diligente, equilibrado, apresentando planos ao Senhor? Talvez de algum projeto que já está parado, um sonho parado no seu coração. Um projeto, aquela empresa que você quer abrir há tempo e está sem coragem, né? Aquela prova do Conselho de Contabilidade, aquela prova da OAB que você está enrolando aí tem 10 anos, com medo de fazer a prova, porque já se ferrou uma vez. O que você acha de apresentar isso para Deus e pedir para Ele o suporte que você precisa para você tocar e deslanchar nesse projeto de uma vez por todas, né? Identificar um talento que você tem. Não, eu tenho um talento braçal. Eu sou um marceneiro, um serralheiro, um pedreiro. Eu vou ajudar alguém, eu vou pintar uma grade de uma velhinha da minha rua, não sei. O que você acha de se doar um talento? Eu sei informática, eu sei TI. Uma oportunidade. O que você acha de experimentar a prestação de contas essa semana? O que você acha de, na sua oração hoje à noite, Pai, o que eu tenho para apresentar para o Senhor hoje é isso. E você lista. E você vai dizer, Pai, me perdoa, porque eu não multipliquei como o Senhor quis. Pai, me perdoa, porque eu enterrei. E eu preciso que o Senhor me ajude a continuar, a ressuscitar esse sonho, a ressuscitar esse projeto. Se Jesus voltasse hoje, o que você teria para apresentar para Ele? Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai.